Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá do seu infinito amor, da sua infinita graça. Nós sabemos que sem Ele nós não somos nada, nós não podemos nada, mas o Senhor tem nos capacitado a cada momento para nós vivermos segundo o seu infinito amor, seu infinito poder. Hoje nós vamos falar sobre a manifestação da fé nas obras, né? A fé se manifesta nas obras. Nós vamos ver a riqueza que há nesse estudo, que há nessa instrução que o Senhor passou através da fé se manifestar pelas obras. E nós vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 16. Nós vamos ver o que Jesus nos fala. Diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras. Resplandeça a fé através a sua fé vai se resplandecer através das suas obras. Conforme diz no livro de 1 Tessalonicenses 1:3, a fé e as obras são inseparáveis. Uma vez salvo em Cristo, o amor materializado por meio das boas obras torna-se a identidade cristã. O amor materializado por meio das boas obras torna-se a identidade cristã. A oração precede a ação. Segundo Tessalonicenses 1:11. Hebreus 11:17. As obras da fé abrangem a ação. Apocalipse 2:19. O Senhor conhece nossas obras. Segundo Timóteo 4, do 6 ao 8, a esperança fortalecida pelas obras. E Atos 7:60, uma fé a toda prova. Um presidente que não governa, um juiz que não julga e um advogado que não advoga, assim é o crente que não produz obras, que não ama. É como estudamos lá na epístola de Tiago, nós vemos as obras são obras de misericórdia, isso é, ações encharcadas no amor. Todo o resumo do livro de Tiago é as obras do amor. manifesta pela fé.
É as boas ações, as boas obras. Além do assunto ser imprescindível à vida cristã, pois sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6, é preciso reafirmar que o crente é salvo pela graça por meio da fé. Está lá em Efésios 2:8 e 9. Devendo o cristão andar pela fé, segundo Coríntios 5:7. Tendo em vista de que aquilo que não é de fé culmina em pecado. Está escrito em Romanos 14:23. Que tudo que não é de fé é pecado. Entretanto, a fé não é uma fuga da realidade. Por isso Jesus ensinou que a fé deve ser praticada. Você pode ler todo o capítulo de Mateus 5, do versículo 28 até do versículo 22 até o versículo 48, que você vai ver a fé tem que ser praticada. É a mesma coisa de você plantar uma plantinha e não cuidar dela, ela nunca vai dar fruto. A mesma coisa é a fé, se você não exercitá-la, você nunca vai ter obras. Obras de fé, não obras de salvação, obras de fé. Obras da manifestação da fé. Não obras de salvação. Igualmente, Tiago mostra que uma fé viva é autenticada pela produção de boas obras. Pois não há antagonismo algum entre ambas, fé e obras. Na vida cristã, fé e obras são distintas, mas uma completa a outra. Porque não adianta nada você dizer que tem fé e não tiver obras, e não adianta nada você fazer as obras sem fé. Lá no livro de Provérbios 18, fala que até a lavoura do ímpio, ela é pecado. Por quê? Porque ele é ímpio. A lavoura é as obras do ímpio. É pecado. Por quê? Porque não é feita com fé. Diante do necessitado, a nossa fé sem obras é morta. Fé e obras. Ao ler desavisadamente a epístola de Tiago, o leitor pode afirmar que ela contradiz os ensinos de Paulo quanto à doutrina da salvação pela fé. Para quem não conhece muito bem de Bíblia, acha que o ensinamento de Tiago contradiz o que diz lá em Romanos 4, do 1 ao 6. Todavia, ao estudar cuidadosamente o tema em questão, veremos que os ensinos paulinos, de Paulo e de Tiago, em hipótese alguma se contradiz. Quando Paulo escreve sobre as obras, ele se refere à lei cerimonial dos rituais judaicos, de uma obediência de sistemas e regras religiosas, que não vale nada, porque Jesus veio e cumpriu, nós sabemos muito bem, a ordem cerimonial da lei do sacrifício. Nós sabemos muito bem disso. Todo ser humano que nasce a partir dos 5, 6 anos de idade, ele já sabe que Jesus cumpriu a lei cerimonial. Enquanto que Tiago, as obras de misericórdia ao próximo necessitado. O meio-irmão de Jesus não se opôs ao apóstolo dos gentios. Enquanto Paulo anunciava ao pecador a salvação pela graça mediante a fé,
o que está lá em Efésios 2:8. Tiago doutrinava os cristãos sobre a impossibilidade de vivermos a fé de Cristo sem manifestar os frutos de arrependimento. Olha para você ver. Enquanto Paulo anunciava a salvação pela graça, Tiago doutrinava os cristãos sobre a impossibilidade de vivermos a fé de Cristo sem manifestar os frutos de arrependimento. Mateus 3:8. Primeiro, Paulo preocupou-se com a causa da salvação. E o segundo, Tiago, com o efeito da salvação. Quem tem acompanhado as minhas transmissões, eu falei alguns dias atrás que eu não vou praticar boas obras para mim ser salvo. É o que Tiago ensina. Você não pratica boas obras para ser salvo. Você pratica as boas obras porque você é salvo. Quando Jesus falou da verdade, ele falou para aqueles que já o seguiam. Ele falou, disse Jesus aos que criam nele: se permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Processo de santificação é só para quem está na graça. Por regenerado, para aquele que nasceu de novo. Conforme diz em 2 João, ele fala para aquele que é nascido de Deus. Não vai viver na prática do pecado, ele vai viver na prática da santidade. Ele vai andar em santidade porque ele é salvo. Ele não vai ser santo para ser salvo. Ele vai andar na santidade porque ele já é salvo. A fé acompanhada de ação, a fé não acompanhada de ação é morta. Declara Tiago. Fazer, realizar e agir são atitudes que integram a religião pura e imaculada. Ajudar os necessitados nas suas necessidades. A fé, quando não produz frutos, é morta. A fim de ilustrar tal verdade, Tiago inquire retoricamente os servos de Deus, dizendo que se oferecermos a um irmão ou a uma irmã que esteja padecendo necessidade, apenas uma palavra de incentivo e não lhe dermos as coisas que elas necessitam, isso não vai resolver nada. Diante de alguém necessitado, o que precisa ser feito? Orar e despedi-la sem nada? Se assim procedermos, nossa oração não servirá para nada. Aliás, como ensina João, a pessoa que não se compadece dos necessitados não tem o amor de Deus em sua vida. 1 João 3, 17 e 18. Tal aspecto já havia sido ensinado por Jesus ao dizer que no socorro àqueles que precisam de ajuda, acolhemos o próprio Senhor. Quando ele ensina lá no livro de Mateus 25, versículo 40. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestiste. Eu era estrangeiro e me recolheste, estava preso e fosse lá me visitar. Quando fizemos isso? Quando fez por um dos meus pequeninos.
A fé manifestada pelas obras. A morte da fé. A concepção de fé apresentada na Epístola de Tiago é a confiança em Deus. No versículo 19, ele faz uma pergunta. Tu crês que há um só Deus? Logo, as obras que Tiago fala consistem na expressão da vontade de Deus, ou seja, amar o próximo, visitar os enfermos, defender os pobres, praticar a justiça e por aí vai. Tudo aquilo que está lá no Sermão da Montanha. Pobre de espírito, ser manso, misericordioso, pacificador. Essa fé viva em Deus, essa é a fé viva em Deus. A Epístola nos ensina que se amarmos o outro, não amamos segundo as nossas concupiscências, mas segundo o amor de Deus por nós. Este amor nos estimula a amar o ser humano independente de quem ele seja. E o amor ao próximo mostrará uma fé viva. Não amar se confirmará que a tua fé é morta. Exemplos veotestamentários de fé com obras. Não basta crer. Tiago afirma que a crença teórica em Deus não significa muita coisa. Aí ele faz uma alusão aos demônios, que crê e estremece diante de Deus. Lucas 8, 26 a 33, Marcos 5, 1 ao 10. Nós vemos os demônios indo até Jesus, sabemos que és o Santo de Deus. E adorando ele ainda. Demônios adorando Jesus. Ó mestre, sabemos que és o Santo de Deus. Outras palavras, eles creem ou sabem que Jesus é Filho de Deus. Entretanto, a confissão dos demônios não implica no compromisso da obediência a Deus. Portanto, a fé manifesta-se na prática coerente do servo de Deus com tudo aquilo que ele diz que crê. Por exemplo, Abraão. É impossível falar de fé e obras sem falar de Abraão. Conhecido como pai da fé, obedeceu a Deus quando o Senhor lhe pediu seu amado filho Isaque. O patriarca de Israel já havia demonstrado confiança em Deus quando decidiu, por um ato de fé e obediência, partir para uma terra desconhecida. Hebreus 11, 8 e 9. Fala que pela fé Abraão deixou sua casa, seus parentes e foi para um lugar que nem sabia para onde ia. Está lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Agora Abraão estava diante de uma prova de fé ainda mais dura. Imolar seu filho amado e oferecê-lo em sacrifício a Deus. Uma fé levada até as últimas consequências. A obra de Abraão demonstrou sua confiança em Deus independente da circunstância. E nós devemos confiar em Deus independente das circunstâncias também. A metáfora do corpo sem espírito para exemplificar a fé sem obras. A metáfora do corpo. Uma analogia do corpo sem espírito. Para que os que conhecem a palavra de Deus, é inconcebível a ideia de um corpo vivo sem o espírito, sem alma. O nosso próximo é uma pessoa, um ser humano criado por Deus.
E Deus não o criou como uma alma sem corpo, para que pudéssemos amar sua alma, nem como um corpo sem alma, para que pudéssemos preocupar-nos exclusivamente com seu bem-estar físico, nem tampouco um corpo-alma em isolamento, para que pudéssemos preocupar-nos com ele somente como indivíduo, sem se preocupar com a sua vida em sociedade. Deus fez o homem espiritual, físico e social, ou seja, como um ser humano. E nós temos que nos preocupar com esse ser humano, espiritualmente e fisicamente, para cumprir de maneira abstrata a fé através das obras e as obras através da fé. Assim como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem as obras está morta. Tiago nos ensina que não faz sentido nenhum expressarmos uma fé verbalmente se ela não tiver ação correta. Sabemos que o ser humano está vivo porque ele tem a atividade cerebral intacta. Os pulmões funcionam, o coração, e assim o corpo humano está em movimento. Da mesma forma é a fé. Uma fé viva em Deus, através do seu Filho Jesus, justifica o homem de todo o pecado. Romanos 5:1. Mas uma fé sem obras está morta. E como o corpo humano que não tem vida, não respira mais, que possamos viver as implicações reais da nossa fé em Deus, em Cristo Jesus. E que tudo que nós fizermos seja feito para a glória de Deus. Que Deus possa te abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, Deus de amor, de graça e de misericórdia. Meu Pai, nós buscamos a Tua face nesse momento em nome de Jesus. E que o Senhor venha derramar sobre nós as Tuas bênçãos. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus.